vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aí do outro lado. Nós que já estamos vivenciando o tempo litúrgico da Quaresma, tempo em que a igreja nos pede para orar e vigiar, assim como fez Jesus ao passar 40 dias no deserto. E é justamente sobre isso que a liturgia de hoje nos fala, e é por isso que logo tão cedo eu quero convidar você a meditar comigo o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a nossa arquidiocese vai realizar durante todo o ano de 2018 uma escola de formação laical. A iniciativa é para que nós, leigos, possamos entender cada vez mais o nosso papel no mundo e na igreja. O repórter Lívio Galeno tem mais informações sobre o assunto. Nossa Arquidiocese de Teresina foi contemplada com uma grande graça para este ano de 2018. É que vai ter início neste mês de fevereiro a Escola sobre Formação de Vocação Laical. Nós conversamos a partir de agora sobre este assunto com Graça Ferreira, nossa amiga aqui conhecida da nossa Arquidiocese. Ela que é professora e membro da SEBES, que é a Comunidade Eclesial de Bases. Ela faz parte da equipe de formação do CNLB da nossa Arquidiocese de Teresina e vai coordenar a Escola de Formação sobre Vocação Laical durante todo o ano de 2018. Graça Ferreira, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Lívio, bom dia a todos que participam desse programa. Estamos aqui para falar sobre a importância dessa escola de formação sobre a vocação laical. Antes de tudo, vocês de casa não vão se chatear comigo, mas é porque nós queremos caracterizar quem são os leigos com bastante afinco para as nossas vidas. Graça, quem são os leigos? Nós leigos somos a grande parte do povo de Deus que atuamos nas pastorais, nos movimentos, atuamos na sociedade como cristãos comprometidos com o projeto de Jesus Cristo. Partindo deste conceito, o que é a Escola de Formação sobre Vocação Laical? Nós vamos trabalhar na metodologia de módulos temáticos, né? Exatamente para que nós tenhamos leigos e leigas maduros, né? Conhecedores da sua vocação, porque muitas vezes, quando a gente fala em vocação, as pessoas pensam logo na vocação sacerdotal, vocação religiosa, são importantes vocações. Mas também nós leigos e leigas somos pessoas vocacionadas, né? Nós sentimos os chamados para servir a Igreja de Jesus Cristo, seja na família, seja no trabalho, seja no lazer, em qualquer lugar que estejamos, nós somos essas testemunhas vivas do projeto de Jesus Cristo. Portanto, somos pessoas vocacionadas. E para que nós possamos assumir a nossa vocação com maturidade, a escola com certeza vai favorecer a todos os leigos e leigas que participarem da escola, para que a gente possa aprofundar acentuadamente essa nossa vocação. No início da sua fala, você destacou que o curso, né, a Escola de Vocação, ele vai ser dividido em módulos temáticos. Mas conta um pouquinho para a gente, Graça, com mais profundidade. Como que esses módulos vão ser organizados durante o ano de 2018? Os encontros são semanais, mensais? Conta para a gente. Não, os encontros vão ser mensais. Nós teremos todo o terceiro domingo do mês, a partir agora de fevereiro, e vamos até dezembro, porque o mês de novembro nós deixamos sem a escola, porque é um mês que tem as assembleias, vai ser um mês muito cheio de compromissos da Arquidiocese, por isso nós optamos para deixar o mês de novembro sem
sem ter esse momento, esse terceiro domingo. Mas os outros meses todos, no terceiro domingo, a partir de 8 horas da manhã, a gente vem aqui para o Paulo VI e ficaremos trabalhando esses módulos e depois cada cursista vai levar para casa uma tarefa de casa que vai estudar durante o mês até o próximo mês e depois a gente vai fazendo esse feedback. A quem se destina esta escola de formação? Quem pode participar e como participar, Graça? Olha, todos os leigos e leigas que tiverem interesse, agora tem um teto, porque os nossos espaços não são tão grandes, né? Acredito que na faixa de 100 pessoas. Agora, será de forma espontânea, aquelas pessoas que sentirem interesse. Agora, ter o compromisso de participar do começo ao fim. Né, para que nós tenhamos uma frequência, realmente, e no final a gente possa ter um certificado. Né? Agora, é recomendável que o público seja principalmente os coordenadores e coordenadoras de movimentos, de pastorais, das paróquias, aquelas pessoas que são linha de frente lá no espaço onde ele atua. Né? Também pode ser do campo da sociedade, políticos, juristas, pessoas que realmente lá dentro da sua profissão eles atuam como cristãos, leigos e leigas. Né? Então, as inscrições estão abertas e pode se inscrever aquelas pessoas que tiverem interesse de fazer esse aprofundamento sobre a sua vocação como cristãos leigos e leigas. Já aproveitando a tua participação aqui, eu queria só tocar em um dos assuntos destes módulos. Quais são hoje, na tua visão, os principais desafios dos leigos? O grande desafio é exatamente esse não assumir da nossa identidade. Eu acho que é o maior desafio, porque as pessoas acham que ficam muito a imitar, né, as outras vocações e não assumem essa identidade. Né? Nós somos igreja, povo de Deus, né? Toda a corresponsabilidade. Às vezes as pessoas dizem assim, que a igreja não faz isso e aquilo, e aí não sabe que nós somos essa igreja, né? Nós somos essa igreja, né? Eu estou dizendo que a igreja não faz, mas quem deveria fazer sou eu, exatamente, né? Quem deveria fazer sou eu, né? Porque você não faz, você também é igreja, né? Então, eu acho que o principal, né? A maior dificuldade hoje é a questão da identidade. Mas o ano do laicato na nossa igreja católica vem justamente para suprir essa demanda. Suprir essa demanda, né? Para que nós adquiramos essa maturidade de que somos igreja. E somos, assim como o lema, né, que diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, nós só poderemos ser esse sal e essa luz se realmente nós tivermos essa maturidade de sabermos que nos ambientes temporais onde nós atuamos, que é o principal ambiente que o leigo e a leiga atua, que é nos ambientes temporais, lá nós precisamos ser esse sal e essa luz. Temos um ano inteiro para tratar sobre esta questão de identidade. Você que acompanha o programa Em Tuas Mãos é convidado a vivenciar, a bem vivenciar o ano do laicato com muita informação. Graça Ferreira vai ainda aparecer muito pelo nosso programa, com muita fé em Deus, viu, Graça? Obrigado pela tua participação. Eu agradeço e, às vezes que precisar, nós estaremos aqui para dar esses esclarecimentos. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia. O programa Em Tuas Mãos continua. Hoje nós vamos conhecer o testemunho da família de Neto e Vera. Eles que sempre desejam crescer no conhecimento da igreja através dos temas abordados pela campanha da fraternidade. No quadro de hoje vivemos a alegria de um reencontro. O casal Vera e Neto foi indicado pela Pastoral Familiar Arquidiocesana pelo seu grande serviço de amor e divulgação das campanhas da fraternidade. O casal passou a se engajar com a campanha no ano de 1999, data em que vivenciaram o encontro de casais com Cristo. Desde então, levantam a bandeira abraçada pela CNBB a cada nova quaresma. Para 2018, a reflexão vai se voltar para a fraternidade e a superação da violência. Primeiro, esse tema que está sendo tratado agora é um tema que você tem que partir primeiro de si próprio, mudar a você mesmo, para depois, dando esse testemunho de mudança, mudar a sua família e o mundo em que vivemos. Porque as pessoas vendo a forma de você conviver com sua esposa, com sua família,
num estilo de paz, dando testemunho de paz, quem sabe também muda a quem está ao seu lado. Seu Antônio é policial militar aposentado e por muito tempo em sua vida conviveu com a violência diariamente. Foi assim que ele teve contato com a triste realidade e estatísticas que chocam todo mundo. Com relação ao tema, ele revela um sentimento comum a todos nós na atualidade. Medo. O que me traz esse tema, violência, é medo. Medo pelos meus filhos, medo pela minha esposa, medo por mim mesmo. Eu fico a me perguntar o que eu faria um dia eu sendo abordado por um assalto, sendo abordado por um criminoso. Eu fico me imaginando o que eu faria. E o que a gente tem que fazer, e o que eu faço é rezar, tentar me comportar da melhor maneira possível, com paz, né? Não com paciência, não vendo essa violência, não querendo levá-la em frente, apesar do meu profissionalismo em ser militar, mas eu procuro, ao máximo possível, não levar essa questão da violência para frente. Mais uma vez, o assunto volta ao centro de nossas atenções e também na casa de seu Antônio, que, junto com Dona Vera, teve 3 filhos. Um deles é Suene, que avalia com maturidade a realidade contemporânea. A igreja falar de violência hoje é algo importantíssimo, porque o que a gente vê hoje é o que estava sempre falando, uma igreja em saída. Não só sair da igreja para ir até as pessoas, mas também falar sobre temas que estão aí. Temas tangenciais que fazem as pessoas discutirem, conversarem, às vezes até se interrogarem. Então, quando a igreja conversa sobre esse tipo de assunto, faz as pessoas se interessarem, faz as pessoas refletirem. E até melhor você saber sobre um determinado assunto, conversar sobre um determinado assunto, fundamentada de um modo correto. Eu trabalho com pessoas e a gente vê todo tipo de violência, desde aquelas ofensivas até as agressivas. Então, eu acho que elas chegam até nós de várias formas. Acho que depende também da forma que a pessoa vai agir ou de falar mesmo. É em família e com muito amor pelos nossos irmãos que podemos tomar uma das atitudes mais bonitas ao nosso alcance. Creio que no mundo em que a gente está hoje e na família que eu tenho, o que eu posso fazer das pessoas que elas sofrem violência e por essas pessoas é a oração. É como meu pai havia dito em relação a esse tema da campanha da fraternidade sobre violência, é a gente rezar e pedir a Deus que Ele possa diminuir essa violência e que as pessoas tenham clareza para saber se elas ou estejam passando por essa dificuldade que seja a violência ou até mesmo elas possam ajudar o próximo. Teremos uma quaresma inteira, 40 dias para rezar, debater e crescer acerca do tema fraternidade e superação da violência. Por isso que se faz necessário sempre estar em conformidade com o que pensa a Igreja e com as formações que nos são apresentadas. Como eu gosto bem sempre de dizer aqui em casa, é rezando, né? Rezando mesmo, pedindo a Deus que toque no coração dessas pessoas, como bem a gente diz que é má, que Deus possa chegar ao coração deles, que a gente podemos mudar, assim, através da nossa oração, essas pessoas. Minha família é minha base. Em tuas mãos. O combate à violência deve ser uma prática diária e nós, enquanto cristãos, devemos ser cada vez mais agentes de paz nesse mundo que nós vivemos. O repórter Lívio Galeno traz mais informações sobre esse assunto. Como muito já foi falado nesta edição, nós estamos trabalhando o tema fraternidade e superação da violência. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o seu Arnaldo Eugênio, que é especialista em segurança pública, sociólogo, cientista político e doutor em antropologia. Ele é que vai nos ajudar a ter um outro olhar sobre este tema tão importante para a nossa sociedade brasileira. Senhor Arnaldo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder colaborar com essa discussão. Fraternidade e superação da violência é um tema pertinente? Sim, ele é pertinente os dois. Primeiro porque nós vivemos uma sociedade que cada vez mais está sendo esgarçado a moral.
Estão se baseando mais nos princípios do ter do que do ser. Isso faz com que o individualismo seja exacerbado. E à medida que as pessoas ficam cada vez mais individualistas, cada vez mais sozinhas, cada vez mais resolvendo as suas coisas, independente da vontade do outro, a tendência é que haja um maior estranhamento. E esse estranhamento pode gerar mais conflito. E esse conflito gerar mais violência. E essa violência gerar mais insegurança pública. Então, é importante e esse tema é pertinente. Então, a fraternidade é um dos princípios, é um dos pilares que precisamos refundar para que a gente possa tentar encontrar uma sociedade mais harmônica, que possa respeitar, os indivíduos possam passar a respeitar mais uns aos outros. Tentando nos focar aqui na nossa realidade teresinense hoje, como é que o senhor vê a realidade da segurança pública em nossa cidade? Bom, Teresina é um reflexo a nível nacional, a nível estadual. A capital do estado, ela também ela é uma caixa de ressonância do próprio estado. Onde estão as crianças e adolescentes das escolas públicas? Nós não temos espaços públicos de lazer para que essas pessoas, esses jovens, possam estar lá passando por um processo formativo. Não é uma colônia de férias ou de lazer despropositada. Na realidade, a intenção é de que esses jovens em espaços de formação, como a própria LDB prevê lá no que é educação no artigo 1º, ou seja, é um processo formativo que começa na família, e a partir daí vai em todos os outros espaços. Então, hoje eu não tenho, as escolas estão fechadas, que eu acho um absurdo. A escola não pode estar fechada, ela teria um espaço que deveria estar aberto 24 horas. Porque ela precisa dar esse suporte para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais civilizada, uma sociedade mais educada. E esses jovens precisam de espaço de lazer. Se você olhar hoje, a maioria dos jovens da periferia, se eles quiserem ir agora, nesse momento, nesse domingo, pela manhã, procurar um espaço de lazer na cidade de Teresina, onde eles vão encontrar? Então, aí é um primeiro sinal de que não existe uma política pública de Estado, nem tampouco de governo, na tentativa de prevenir que esses jovens possam ser dragados pela criminalidade juvenil, pelo tráfico de droga e assim por diante. Quando falamos em segurança pública, quando falamos em superação da violência, nós nos deparamos com uma série de tipos de violência, por assim se dizer. A violência foi esfarelada e hoje ela é de diversas formas, ela acontece de diversas formas. Você poderia falar um pouco para a gente sobre este panorama das diversas formas da violência? É porque a gente precisa entender algumas coisas, os conceitos básicos. Assim. Violência é diferente de criminalidade. Violência é um ato, o uso da força intencional, onde o indivíduo pretende anular ou eliminar uma outra pessoa. Basicamente. E a criminalidade, o crime é aquilo que a sociedade define. Toda a sociedade define o que é crime e o que não é crime. Então, algumas coisas aqui na nossa sociedade não é crime e outras são. Então, cada sociedade vai definir o que é e o que não é crime. Mas a violência ela é um fenômeno, como ela é um fenômeno eminentemente humano, ela também carrega consigo as características de ser humano, ou seja, a complexidade, a contradição, a imprevisibilidade. Então, a violência ela é um fenômeno que, ao mesmo tempo, ela é fascinante, ela é aterrorizante. Por que ela fascina? Porque ela tem uma capacidade de se manifestar de infinitas maneiras, em diversos espaços. E por que é que ela é aterrorizante? Porque ela nos aproxima daquilo que mais nos mete medo, que é a morte. A única certeza que nós temos. Então, por isso é que esse fenômeno, ele provoca um certo alvoroço na sociedade, um certo temor que as pessoas têm. Porque, à medida que a violência ela perde o controle, os mecanismos de controle, a tendência é que cada indivíduo comece a lutar um contra o outro, que a gente vai chamar de a guerra de todos contra todos, que é Thomas Hobbes, um autor que fala sobre isso. Então, quando os indivíduos passam a duelar, a guerrear um contra os outros, na realidade, no final dessa guerra não vai sobreviver ninguém. E aí a gente precisa entender também que a violência não se acaba com a violência. A violência é um fenômeno eminentemente humano, um fenômeno social e complexo. Então, de uma forma simplificada, eu só poderia acabar com a violência se eu acabasse com a espécie humana. Tá? Aí, assim, então o que eu posso fazer é controlar, controle social da violência. O problema é que quando a gente fala da violência e da segurança pública, algumas pessoas que lidam com a segurança pública confundem duas palavras, ordem e controle. Quando eu falo a ordem, eminentemente eu me refiro à força. E muitas vezes a tentativa de controlar a violência em determinados espaços é sempre contra a força. Então, força contra força é mais violência. Na realidade, é controle, e o controle é inteligência. Então, para evitar que um jovem, não vou dizer que consiga fazer 100%, mas para controlar que um jovem venha se envolver com o mundo do crime, eu preciso dar a ele outras possibilidades. Por exemplo, Teresina, eu tenho uma cidade cercada por 2 rios.
Por que eu não tenho, há mais de 100 anos, competições de canoagem? Porque assim a gente poderia fazer, ao mesmo tempo, uma prevenção do jovem contra a droga, nós poderíamos trabalhar a questão esportiva e, ao mesmo tempo, a questão ambiental. Nós não teríamos aquele problema que nós temos hoje nos rios. Ou seja, assim, não é falta de proposta, é falta de interesse político. Com base no que o senhor falou, para ter esse controle da violência, nós precisamos nos dispor da inteligência, que também é uma característica humana bastante, né, aguçada, mas eu queria voltar para o tema da nossa campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. É promovendo a tolerância que nós podemos também controlar essa violência? Sim, a ideia é assim, de ser fraterno, minimamente seria o respeito ao outro, tratar o outro com respeito, com amor, com carinho, respeitando as suas limitações, as suas diferenças. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer não é esperar que apareça um governo ou um salvador da pátria que vai mudar o mundo. Nós temos que mudar o mundo a partir da mudança de nós mesmos. Então, um mundo fraterno só irá existir quando nós formos fraternos, com nós mesmos, nos respeitando nos nossos limites e respeitando os outros, os limites dos outros, respeitando as diferenças, principalmente, respeitando as idades, ou seja, nós podemos trabalhar uma sociedade melhor a partir do momento que a gente tem um comportamento de alteridade, de respeito, de compreensão, de tolerância para com o outro. Nós somos os únicos que podemos transformar a sociedade rapidamente, quando todos resolverem não aceitar, não tolerarem a violência e partir para um comportamento fraterno em relação ao outro. Por isso, esse tema é pertinente, por isso é que nós devemos colocar que as pessoas possam discutir, que as pessoas possam levar essa mensagem e que, principalmente, as pessoas possam ser fraternas com as outras. Assim, nós vamos combatendo a violência de forma inteligente, sem força. Não é matando o criminoso que nós vamos resolver o problema da criminalidade. É acolhendo as pessoas desde cedo para que elas possam ter um princípio, um mínimo de fraternidade para com o outro. E como o senhor disse, ter opções de vida, não é isso? Sim, quanto mais opções, melhor. Ou seja, muitos jovens, eles não é porque ninguém nasceu violento, ninguém nasceu perigoso, drogado. Na realidade, são as condições que me deram, que terminaram me arrastando aquilo ali e me tiraram de outras. Então, o fato de você não ter pai, não ter mãe, não quer dizer que você vai ser um bandido. Porque há casos contrários, que tem pessoas que têm uma mãe, um pai, estudaram em escolas de alto nível, têm uma estrutura financeira e econômica grande e estão no crime. Então, isso é relativo. Então, o que importa para nós aqui é perceber o seguinte, a família, ela é uma parte importante nesse processo. Porque uma criança sem uma família, sem um acolhimento, sem a fraternidade humana, fica difícil dela superar alguns desafios. O primeiro desafio é a fome, porque ela precisa se manter. O segundo é a segurança que possa garantir a vida dela. A segurança alimentar, a segurança do lar, a segurança do afeto, que nós precisamos de afeto, de carinho. Então, a família é fundamental. Depois, uma escola. Mas uma escola que tem um projeto. Não é uma escola que fica um amontoado de crianças dentro da sala de aula. Se você quer ver como é que a escola não presta no Brasil, se você vai pela manhã numa escola, você, assim que chega no portão, veja o comportamento dos alunos. Eles estão tristes. Parece que eles vão entrar dentro de um campo de concentração. Quando dá 11h30 que bate o intervalo, o final da aula, 5 minutos antes, a diretora vai avisar o vigia para abrir o portão, porque eles vão sair correndo. Isso é um sinal explícito, tão explícito, que essa educação não serve. Não é uma educação atrativa, não é uma educação fraterna, não é uma educação que traga felicidade. Por isso que as crianças saem correndo de lá. Porque se a escola fosse boa, ela não sairia nem de lá. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um tema bastante polêmico, bastante pertinente na nossa realidade atual, que com certeza nós vamos discutir ainda muito durante este ano de 2018. Este é apenas um pontapé inicial. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado e estou à disposição para novos convites. Obrigado. O programa Em Tuas Mãos continua. A imprensa piauiense compareceu em peso ao lançamento oficial da campanha da Fraternidade 2018 na Arquidiocese de Teresina. O evento foi realizado na Residência Episcopal, Casa de Dom Jacinto Brito, no dia 15 de fevereiro. Durante a entrevista coletiva, nosso arcebispo apresentou o tema Fraternidade e Superação da Violência e o lema Em Cristo somos todos irmãos. O grande problema é que a sociedade globalizou a indiferença. O nosso Papa Francisco tem dito isso com muita frequência. Se globalizou tanta coisa
para o bem. As comunicações, por exemplo, são rápidas, mas nós globalizamos também a indiferença. E isso faz com que se veja estatísticas que morrem 5 pessoas a cada hora por homicídio, são milhares no trânsito, que centenas de mulheres são violentadas, crianças são jogadas da rua, mortas, mas parece que nada nos toca, né? A gente se acostuma. Nosso pastor destacou que a violência vem de uma realidade de desigualdade, falta de políticas públicas ou políticas excludentes. Nossa Igreja Católica reservou toda a Quaresma deste ano para debater o tema polêmico que envolve toda a sociedade, sem exceções. O Papa Francisco falava na abertura da Quaresma, dizendo é preciso parar e olhar. Parar diante das situações, ver, não ficar indiferente, não passar ao largo, parar. Depois olhar de onde é que vem isso, o que isso significa, né? Por que vem, por que acontecem essas coisas? Deve ter uma causa. E no caso da violência, tem a causa que é a matriz, que nasce do coração, onde não há o temor de Deus, onde não há o respeito por Ele e por a sua obra, a destruição vai como se fosse uma máquina de cortar grama, solta sem respeitar nada. Nós sabemos a realidade é pertinente sobre a violência, todos os setores, e sobretudo a violência pior, como já foi dito, a violência da corrupção, onde o gestor podia sanar essa situação e não promove políticas públicas. Nesse sentido, a Igreja chama a atenção, né, para que todos possam acordar e todos possam colaborar nessa divulgação. Fraternidade e superação da violência. Todos nós somos irmãos. Em tuas mãos. Cada vez mais mulheres sofrem com a violência e o Centro de Referência Esperança Garcia é um apoio para a superação desse problema. A violência contra a mulher se divide em 5 subcategorias: a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a moral. Quando estamos falando em violência, geralmente tocamos em feridas abertas que não cicatrizaram. Por isso que, para a execução desta reportagem, optamos por respeitar as mulheres que são atendidas pelo Centro de Referência Esperança Garcia. O centro foi inaugurado em 31 de março de 2015. Desde então, tem uma média de 35 atendimentos por mês. Pode até parecer pouco, mas estamos lidando com uma dura realidade. O fato de tantas mulheres tomarem coragem e denunciarem situações limites que vivem já é de se comemorar. Afinal, a iniciativa da nossa Igreja Particular de Teresina foi pensada para atender as mulheres que mais precisam de apoio. O Centro de Referência ele está disponível a atender essas mulheres através da demanda espontânea, elas mesmas procuram o Centro de Referência, ou através dos encaminhamentos da rede de atendimento. É importante a gente citar que atender a mulher em situação de violência não é uma expertise somente de um serviço, né, mas de várias instituições que a gente considera aí, que essas instituições articuladas, elas se constituem a rede de atendimento e enfrentamento à mulher em situação de violência. Então, há necessidade também dessa parceria, né, dos encaminhamentos dados. Por exemplo, a delegacia pode estar encaminhando, né, a mulher para o atendimento ao nosso serviço. O Sanvis, né, uma mulher que foi estuprada, né, e aí ela precisa de um fortalecimento. Tudo o que é feito aqui visa o bem-estar e a valorização da mulher vítima de violência, mais do que serviços públicos que são direitos das cidadãs. Aqui se encontra força para seguir a vida com dignidade. Mas se a precisão for por serviços judiciários, por exemplo, se encontra aqui também. Esta é a assessora jurídica da casa. É pelo trabalho dela que as mulheres iniciam o processo de se reconhecerem como pessoas dotadas de direito. A assessoria tenta orientar e conscientizar essa mulher de que ela está sofrendo essa violência e de que ela possui direitos e que ela tem que começar um procedimento para poder angariar esses direitos, né? Então, a gente precisa que essa mulher se torne consciente, se empodere, também precisa que essa mulher esteja consciente que não é algo fácil,
que é algo demorado, que ela precisa esperar, né? Porque a gente sabe que a justiça não é algo também que resolve as coisas de um dia para a noite, ela tem que ter essa consciência, mas que ela precisa lutar para poder sair da situação de violência que ela vive e para poder adquirir, restabelecer esses direitos que ela tem direito. O mais comum ainda, de acordo com as estatísticas do espaço, são atendimentos que visam combater a violência psicológica. Cerca de 90% dos casos registrados no lar dizem respeito a este tipo de violação de direitos. Mas é também no Centro Esperança Garcia que mulheres vítimas encontram os meios para se reerguerem. A meta é alcançada com o trabalho prestado por esta profissional da psicologia. É mostrando que elas são importantes e, principalmente, capazes de terem novas vidas sem tolerar nem conviverem com a violência, que o trabalho é feito. Inicialmente, esse trabalho é realizado voltado para autoestima, porque quando elas chegam ao centro de referência, é visível, né, essa autoestima delas é muito baixa. Então, a gente inicia um trabalho voltado para a autoestima, para o fortalecimento dessa condição de violência doméstica que ela se encontra. O Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência Esperança Garcia está localizado na Rua Lisandro Nogueira, número 1796, Centro-Norte de Teresina. O atendimento é de segunda a sexta-feira, sempre das 8 horas da manhã até às 14 horas da tarde. O serviço da ASA oferece ainda 2 telefones de contato, o 3233 3798 e o 99416 9451. Além, é claro, de contar com o e-mail centroesperançagarcia@gmail.com. A intenção é fortalecê-la. Ninguém vai dizer o que ela tem que fazer, a gente vai orientar e a decisão é dela. Ela que tem que decidir e a gente está no apoio para que a mulher realmente saia dessa situação de violência. E se você quer saber mais informações sobre a nossa igreja, eu convido você também a sintonizar a Rádio Pioneira de Teresina com o programa O Povo de Deus, a Notícia, e também a Rádio Verona FM com o programa Pascom em Ação. Sintonize e fique por dentro das novidades da nossa arquidiocese também nesse veículo de comunicação. Em tuas mãos. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. E nós vamos conhecer agora a história de Renato Bezerra, ele que tem um olhar sensível que evangeliza. Olá, e nesse nosso Artista da Fé de hoje nós vamos tratar o tema oportunidade, porque neste programa especial Em Tuas Mãos nós estamos debatendo as várias nuances acerca do tema da campanha da fraternidade deste ano de 2018, que é fraternidade e a superação da violência. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos mostrar como uma oportunidade foi suficiente para tirar um profissional, uma criança, da situação da violência social. Nosso entrevistado é o fotógrafo e jornalista Renato Bezerra, ele que é nosso parceiro aqui na nossa Arquidiocese de Teresina e vai contar um pouco da sua história, mas também do seu trabalho com fotografia. Renato, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia, Lívio. Bom dia, telespectadores. Coisa boa. Renato, quero começar perguntando para você, como é que você, lá na tua infância, se achou nessa situação de violência social? Olha, Lívio, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E eu era o mais velho, minha mãe não tinha condição de dar o sustento da casa sozinha. Então eu tive que cair no campo, né? Cair no trabalho. E com 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu
já trabalhava na rua. Eu comecei em Demerval Lobão, vendendo din-din, coxinha, vendendo alguma coisa que eu pudesse ajudar a minha família, a minha mãe. Depois a gente veio para Teresina e eu tive que trabalhar na Ceasa. Então eu acordava muito cedo, 3, 4 horas da manhã para ir trabalhar na Ceasa. Qual era o trabalho? O trabalho na Ceasa era carregar cesta e vigiar carro, que era o trabalho que eu fazia na época, que para mim era um trabalho que me garantia, embora que uma rendazinha mínima, mas ajudava no sustento da minha família. E nesse trabalho eu passei por vários tipos de violência. Além dessa violência social, que é de ter que trabalhar ainda criança, quando eu deveria estar estudando, ou brincando mesmo, ou dormindo, porque já começava de madrugada, muitas das vezes as pessoas elas também não entendiam. E eu pedia para vigiar o carro, e às vezes as pessoas armadas puxavam um revólver e diziam assim, olha aqui o meu vigia. Então eu passei por isso, que era difícil, né? Claro que eles não eram obrigados a deixar eu vigiar o carro. Eu pedia porque não era, eu queria ajudar a minha família. Outra vez eu passei perto de os cocos, assim, das bancas, e tinha um coco no meio ali. E eu acabei chutando o coco para pegar mais na frente, quando o cara me pegou aqui, dizendo que eu era ladrão e que eu estava roubando o coco. E aquilo para mim foi uma coisa muito difícil que eu nunca esqueci. Mas aí veio os anjos da guarda, né, que foram os educadores sociais da Pastoral do Menor na época. E eles tinham um trabalho, e esse trabalho eles também ofereciam um lanche, e eu acabei me integrando neste trabalho da Pastoral do Menor, e fui participar do 2º Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que a gente lutava pela questão da aprovação, da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto que vinha até proibir aquele tipo de trabalho infantil, que hoje já não existe mais lá na Ceasa, né? Hoje não existe, mas graças a este trabalho que foi feito para a aprovação desta lei. Embora muita gente que não conheça, ela critica esta lei, mas é uma lei que ajudou muita gente a sair desse cenário que era o trabalho infantil. Renato, queria que você começasse, na realidade, vou começar te fazendo uma pergunta para que você relembre um pouco da tua história. Como é que foi esta situação de violência social que você viveu, que eu citei no início dessa entrevista? Compartilhe um pouco para a gente deste momento da tua história. Interessante. Dentro deste grupo da Pastoral do Menor, desses meninos que foram para o 2º Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua, tinha uma equipe de comunicação. Essa equipe que ia ajudando os outros no estudo, no trabalho, e eu fiquei nessa equipe de comunicação. Depois, quando chegou em Brasília, eu levava uma câmera, uma M8 na época, que estava registrando todo o encontro, uma equipe de televisão de Brasília me usou como cobaia, né? Vamos dizer assim, me chamou para usar naquele roteiro de trabalho deles. Então eu acompanhei essa equipe em Brasília e comecei a me apaixonar por comunicação. E fui me envolvendo com fotografia e registrando as principais coisas da igreja, e fiz vários cursos e comecei a trabalhar profissionalmente. Depois fiz o curso de comunicação e graças a Deus faço o que gosto, que é a fotografia, que é o jornalismo, que é o rádio, né? Então, eu sou apaixonado pela comunicação, né? E como foi que surgiu justamente uma oportunidade para você mudar de história? Tem a ver com a fotografia? Como foi que a fotografia te ajudou a ser uma pessoa nova? Pois é, eu trabalhei até abril do ano passado, eu trabalhei como repórter do jornal Diário do Povo. Lá eu fazia textos, produzia textos e também fotografia, né? Como eu sempre fui apaixonado pela fotografia, nunca deixei. E também trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de Teresina como fotógrafo, né? Então eu faço esse trabalho, sou repórter aqui na Rádio Pioneira de Teresina, atualmente no jornalismo, e assim, claro que é o que eu gosto, sou freelance também nos trabalhos fotográficos, principalmente de eventos. Então, uma coisa que eu gosto, já fotografei muitos casamentos, muitos batizados, muitos aniversários, muita festa, muito trabalho jornalístico e, enfim, é o que eu faço, né, Lívio? Eu adoro esse trabalho de fotojornalista, principalmente. E foi com esse trabalho que criei minhas filhas, né? Eu sou pai de família, criei 3 filhas
fotografando nesse campo da comunicação. E hoje eu queria que você falasse um pouco para a gente do teu trabalho. O que é que o Renato Bezerra fotografa? Eu fico mais feliz ainda porque, ao mesmo tempo que eu ajudava no registro das atividades da igreja, eu me ajudava, eu começava a entender a igreja, né? A cada registro, a cada evento que eu participava, eu só aprendia, porque eu estava lá registrando, mas eu estava mesmo era aprendendo a como ser uma boa pessoa, a como ser obediente a Deus, a como viver bem. Eu aprendia fotografando. Então, por isso que eu gosto muito de fotografar gente, né? Eu adoro fotografar gente, né? Principalmente essa realidade de rua, dessas pessoas que estão sofrendo. Então, eu trazia muito isso para o meu trabalho, porque era uma realidade que eu vivi, né? Que eu vivia. Então, eu gostava muito de fotografar gente. E, aliás, eu gosto muito de fotografar gente. Já que você falou de oportunidade, queria mais uma vez voltar ao tema da campanha da Fraternidade deste ano. Fraternidade e superação da violência. O que você achou deste tema? Eu tenho certeza que a campanha da fraternidade, ela vem justamente trazer essa discussão, principalmente que quando você dá oportunidade para as pessoas que mais precisam, elas não entram na violência. A violência é muito mais, às vezes, por falta de oportunidade, né? E a oportunidade acaba fazendo com que as pessoas acabem ingressando por caminhos diferentes. Então, eu acredito que este tema ele vem justamente trazer uma reflexão, principalmente para nós, que às vezes temos a oportunidade de dar a oportunidade para o outro e às vezes, muitas vezes, a gente fecha as portas. Muito bem, nós conhecemos neste Artista da Fé de hoje Renato Bezerra, nosso amigo fotógrafo. Se você quer saber um pouco mais do trabalho do Renato, o endereço dele no Facebook, no Instagram e também o telefone de contato está aparecendo na sua tela. Renato, muito obrigado por contar um pouco da tua história. Muito obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço o programa Em Tuas Mãos por esta oportunidade e espero que outras pessoas também tenham esta mesma oportunidade que eu tive. Queridos e amados no Senhor, nós conversamos sobre a Quaresma. E na Quaresma, o Brasil tem uma experiência exitosa, exemplar, que é a campanha da fraternidade. Você já está por dentro do nosso tema. Nós estamos enfrentando a violência. Nós queremos encontrar caminhos de convivência, de justiça. Você já observou que a violência está solta no meio de nós? Que nós temos medo uns dos outros? Eu me lembro de uma vez, eu lia Jean Paul Sartre, que é um filósofo existencialista. Ele dizia, o teu olhar é o meu inferno, porque ele me condena. Assim nós estamos vivendo, um com medo do outro. Nós temos medo de sair de casa, nós temos medo de abrir a porta, nós temos medo de deixar o carro, nós temos medo de cumprimentar as pessoas, nós temos medo de ir ao banco, porque a violência está generalizada. Até mesmo um jovem tem medo de comprar um tênis novo, porque ele corta a perna para ficar com o tênis. Temos que nos debruçar sobre esta realidade, mas nós não teremos um Brasil de paz sem a justiça. A paz, meus irmãos, não é fruto de decretos, é fruto da justiça. A violência é resultado deste apartheid, desta estrutura de pecado que nós estamos vivendo. Quanto mais alguns ficam ricos demais, roubam demais e outros vivem na miséria, mais violência teremos. Nós não teremos um Brasil novo, um Brasil de paz, se nós não mudarmos a partir de dentro, se não formos homens e mulheres renovados.
Pensemos nisso enquanto meditamos sobre a campanha da fraternidade deste ano. Muito obrigado, que Deus nos dê o dom da sua paz. E por hoje é só. Que você participe da Santa Missa nesse primeiro domingo da Quaresma e que as atitudes de oração, jejum e caridade possam ser importantes nesse processo de preparação para a Páscoa do Senhor. Eu desejo a você um abençoado dia e nós nos encontramos no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-los com carinho e proteção, não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Venha a nós, Senhor, teu reino de justiça, pleno de paz, de harmonia e unidade. Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra, todos na roda da feliz fraternidade. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Tua igreja tem o coração aberto e nos ensina o amor a cada irmão. Em Jesus Cristo acolhe, ama e perdoa. Quem fez o mal caiu em si e quer perdão. Fraternidade é superar